nós nos encontramos atualmente, estamos a enfrentar o desconhecido e por isso acreditamos que uma das formas de o travar é seguir as recomendações da DGS. Sendo uma delas ficar em casa. Estas recomendações da prática regular de atividade física são 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa. 2 vezes por semana, atividades que melhorem e mantenham a força e resistência muscular. Ou seja, uma vez que nos encontramos em confinamento social, a nossa rotina diária mudou e isto pode influenciar na composição corporal de cada um. Okay? A questão que coloco, a primeira, é quais as medidas de avaliação que podem ser realizadas facilmente por qualquer pessoa em casa? Muito bem. Então, permita-me também, antes de responder à questão, também de fazer um pequeno preâmbulo, portanto, para agradecer o vosso convite e para dar os parabéns ao Núcleo de Estudantes de Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis por esta iniciativa, portanto, aproveitarem este tempo não para desfrutarem de não fazerem nada, mas para rentabilizarem o vosso tempo em iniciativas com muito mérito, como é o caso desta. Portanto, estão todos de parabéns. Portanto, é um prazer enorme estar aqui convosco. Relativamente à questão em concreto, portanto, medidas importantes, portanto, estratégias que nós podemos utilizar em casa para ver se a nossa condição física, portanto, as circunstâncias em que nós estão a evoluir ou não num sentido positivo ou num sentido menos, portanto, desejado, que é aquilo que é mais provável acontecer em confinamento. Portanto, termos alterações na nossa condição física alterações adversas, portanto, perda de capacidade. Condição física, se vocês se lembram, e devem se lembrar das nossas aulas, inclui aquelas 4 componentes, portanto, a força, a composição corporal, a condição cardiorrespiratória e a flexibilidade. Como a Filipa disse, e bem, portanto, a minha área de interesse está mais relacionada com a força, com a composição corporal e a condição cardiorrespiratória, apesar também de ter alguns conteúdos na área do treino de força, mas sobretudo a composição corporal e a condição cardiorrespiratória. Agora, a questão que colocou tem aqui uma dupla resposta. Uma coisa é aquilo que alguém que perceba de exercício, de atividade física, pode fazer, não é? E eu creio que portanto, a maior parte das pessoas que serão seguidoras aqui das atividades do núcleo serão alunos e ex-alunos da escola. Portanto, aí estamos a falar de técnicos, pessoas com competência profissional na área de exercício, e essas pessoas poderão fazer muitas coisas. Portanto, há muitas formas de avaliação que podem ser. Outra coisa é aquilo que, portanto, a Filipe agora congelou. Portanto, eu espero que nos esteja a ouvir. Está-me a ouvir, sim. Pronto. Ok, sim, agora estou a ouvir. Ok, pronto, eu interrompi. Mas, então, outra coisa diferente é aquilo que o cidadão comum pode fazer. E isso inclui uma abordagem muito diferenciada. Portanto, em relação ao cidadão comum, aquilo que todas as pessoas podem fazer, portanto, há coisas que efetivamente podem ser feitas, as pessoas pesarem-se, e isso pode ser feito com muita regularidade, e atenção que variações, ainda que sejam pequenas, estamos a falar num espaço de tempo que não é muito alargado, não é um ano, são algumas semanas. Portanto, variações mesmo pequenas, portanto, podem ser vistas como sinais de alerta. As pessoas podem ter cuidado. Portanto, podem ajustar a sua atividade física, a sua alimentação em função de variações pequenas do seu peso. Claro que o peso diz pouco, né? Diz pouco sobre a composição corporal da pessoa. A pessoa pode passar um período alargado de quarentena mantendo o mesmo peso, mas no final dessa quarentena alterou muito significativamente a sua composição corporal. Portanto, existe perda de massa muscular e aumento da massa gorda. E o peso não se alterou,
e apesar do peso não se ter alterado, isso não é um resultado bom. Portanto, o peso diz pouco. Mas, de facto, o peso será aquela medida que está mais ao alcance e que é mais facilmente interpretável pelo cidadão comum. Depois há um conjunto de medidas que podemos ir para além do peso. Portanto, quem tiver a oportunidade de se medir a altura, tanto a altura total do corpo, a estatura, já vai poder calcular o índice de massa corporal. Se tiverem a oportunidade de medir outros indicadores, como é o caso do perímetro da cintura, portanto, já vamos poder ter uma indicação mais interessante, porque lá está o peso e o índice de massa corporal poderão não ser os indicadores mais sensíveis para a gordura. Já o perímetro da cintura já não permite ter tantas dúvidas. Se o perímetro da cintura estiver a aumentar, provavelmente não estão a ganhar massa muscular. Não é verdade? Portanto, o perímetro da cintura, quando aumenta, frequentemente, a não ser que sejam aumentos transientes relacionados com o funcionamento do aparelho digestivo, as pessoas às vezes estão um pouco mais inchadas, mas a não ser que sem contar com essas variações, portanto, o aumento do volume abdominal está frequentemente associado ao aumento da acumulação de gordura, seja ela visceral ou subcutânea. E, portanto, essa medida, que é o perímetro da cintura, já poderá ser um bocadinho mais sinalizadora do que é que está a acontecer. O perímetro da cintura depois pode ser incluído noutros cálculos, como é o caso da razão cintura-altura, também é um indicador interessante. Portanto, há um valor de corte que é 0,5, ou seja, o perímetro não deve ultrapassar metade da altura do sujeito. E se nós conseguirmos garantir isso, se conseguirmos garantir que o perímetro da cintura a dividir pela altura, ambos em centímetros, que o resultado não é superior a 0,5, garantimos que o risco metabólico é baixo. Pronto. Isso é interessante também. Para além do perímetro da cintura, depois a única medida que eu vejo como possível de acrescentar num contexto tanto de confinamento, né, de circunscrita à residência, seria o perímetro da anca. O perímetro da anca iria aqui permitir acrescentar mais alguma informação, nomeadamente a razão cintura-anca. A razão cintura-anca não nos dá um indicador de quantidade de gordura ou de massa exata de gordura, não é um indicador de quantidade, é um indicador de distribuição. Portanto, permite perceber se a gordura está a acumular mais centralmente, portanto, mais na região abdominal, ou se está a haver uma acumulação mais periférica da gordura, mais nos membros inferiores. E isso também é um indicador interessante, na medida em que nós sabemos que gordura mais central tem um risco, está associada a um risco mais elevado, sendo que a gordura mais periférica portanto, está associada a um risco mais baixo, e há alguns estudos que até indicam como a gordura periférica como um fator protetor. Mulheres com cintura maior, mulheres com perímetro da anca maiores têm o risco mais baixo, comparado com mulheres com perímetro da anca mais pequeno. Portanto, isso é um dado que está descrito. O perímetro da anca, com a altura, também permite calcular um outro indicador, que é o índice de adiposidade corporal, que permite ter uma ideia muito próxima da acumulação de gordura, da percentagem de massa gorda. Não é um indicador muito rigoroso, são muito poucas medidas e medidas que não são muito específicas, mas é um indicador que permite ter uma ideia da percentagem de massa gorda. Com duas medidas, perímetro da anca e altura, eu consigo calcular um indicador que me dá uma ideia próxima da percentagem de massa gorda, que é interessante. E estas seriam as medidas, portanto, o rol completo de medidas que eu recomendaria para utilizar em ambiente de confinamento. Portanto, Ok. Então, e acha que o método mais eficaz para a maioria destes métodos seria em jejum ou pode ser em qualquer altura do dia? essa é uma questão pertinente. Portanto, a medição, estas medidas devem sempre ser medidas por alguém. Portanto,
A realização destas medições deve ser feita por outra pessoa. Não é, a melhor abordagem não é a pessoa medir-se a si própria. Portanto, o rigor diminui. Mas, de facto, existe muitas, não muitas, mas algumas recomendações para aumentar o rigor da medida. E uma delas é essa que a Filipa referiu. Portanto, é interessante, por exemplo, o perímetro da cintura, medir em jejum, para evitar que haja ali um efeito. Portanto, o ideal, a esmagadora maioria das medidas, o ideal é ser realizado de manhã em jejum, portanto, após o jejum noturno. É claramente o melhor momento, seja para medir a frequência cardíaca de repouso, o peso, a altura, perímetros em geral. Portanto, medir de manhã em jejum é sempre uma boa abordagem. Standardiza o procedimento e garante que esses valores são comparáveis. Pois se eu voltar a medir no futuro, nas mesmas condições, eu tenho ali um nível de rigor logo superior, logo outro patamar em termos de rigor na medição. Portanto, claramente, portanto, o jejum é um fator determinante. Depois, no caso do perímetro da cintura, o valor a registar deve ser, portanto, o valor que retiramos deve ser medido ou identificado imediatamente após uma expiração corrente. Portanto, a pessoa mete a fita à volta da cintura, depois há vários protocolos, eu não vou escolher nenhum agora, pronto, senão depois perdemos o tempo todo desta conversa a descrever como é que é o protocolo de medição, mas portanto, o perímetro da cintura, portanto, a pessoa coloca a fita à volta da região abdominal, respira normalmente e o valor que registra deve ser aquele que é observado no final de uma expiração corrente. A pessoa deita fora ao ar, normal, não é uma expiração forçada, é uma expiração corrente, deita fora ao ar normal e registra o valor observado. Então, como referiu, um dos materiais é a fita métrica. Certo, aliás, pronto, obrigado Filipe, eu não tinha referido, mas a Filipa lembrou, e bem, portanto, para medir os perímetros, claro, é necessário uma fita métrica. Portanto, para medir fazer estas quatro medições, podem ser feitas em casa, o peso, a altura e o perímetro da cintura, o perímetro da anca. Portanto, estamos a falar de uma balança e uma fita métrica. Portanto, é o suficiente. Ok. Então, passando à próxima questão. De acordo com a Direção-Geral de Saúde, esta aconselha que não passemos períodos de 30 minutos em tempo sedentário. Logo, as questões são: o que é o sedentarismo para si e quais as estratégias a adotar para interromper esses tempos de sedentarismo? Certo. Portanto, de acordo com o meu conhecimento, a recomendação da DGS, da Direção-Geral de Saúde, vai no sentido do tempo sedentário contínuo. Portanto, Sim, sim, sim. pronto, então, não devemos estar mais do que 30 minutos em tempo sedentário contínuo. Claro que ao longo do dia vamos ter vários períodos, mas esses períodos, portanto, continuamente não devem exceder os 30 minutos. Por exemplo, se a pessoa estiver sentada, portanto, de 30 em 30 minutos deveria levantar-se. E de facto essa é uma preocupação. Há já vários estudos a apontar esse valor. Pronto, eu creio que ainda não é completamente consensual. Os 30 minutos é o sweet spot, é o ideal, é a melhor recomendação, mas pronto, existe alguma evidência. E como os efeitos secundários de nós nos levantarmos de 30 em 30 minutos acabam por não ser nenhum, portanto, os efeitos secundários só podem ser positivos, não pode trazer efeitos negativos, portanto, existe essa recomendação. Portanto, há várias instituições, e a DGS é uma delas, a recomendar que a pessoa não esteja mais de 30 minutos em tempo sedentário. E no tempo sedentário incluímos o tempo sentado, reclinado, deitado, excetuando o período de sono. Portanto, o período de sono não conta como tempo sedentário, o período de sono é importante, deve ser respeitado. Aliás, essa é outra preocupação, fica aqui a dica, uma próxima conversa com alguém que seja especialista na área sobre o sono. Portanto, porque a malta agora na quarentena portanto, começa a dedicar muitas horas à Netflix e depois quando olha para o relógio já são 5 da manhã e ainda não foram dormir. Portanto, claramente, estratégias para
a regular o sono e para respeitar as horas de sono, portanto, um intervalo saudável, portanto, fica a dica. Mas pronto, o sono não é a minha especialidade e, portanto, eu não vou dedicar mais tempo ao tema. Mas pronto, o sono não faz parte do tempo sedentário, ok? E, portanto, aquilo que a pessoa faz durante o dia, tudo aquilo que inclua atividades com dispêndios energéticos muito baixos, que normalmente ocorrem quando a pessoa não tem que suportar o seu peso corporal, como é o caso quando a pessoa está sentada, reclinada ou deitada, esses períodos devem ser interrompidos de 30 em 30 minutos. Pronto. Agora vê-se muito nas redes sociais as pessoas a colocarem as suas sessões de exercício, não é? Agora Pois. fiz a aula de Zumba e tem a sessão de exercício. Fiz o HIIT e o Tabata. Mesmo essas pessoas que cumprem escrupulosamente um plano de treino e fazem exercício regularmente, mesmo essas pessoas, aquelas que passam mais tempo sentado consecutivamente ao longo do dia, vão ter maior risco metabólico, maior risco de incidência de doenças cardiovasculares. Portanto, comparando o indivíduo que treina comparado com o indivíduo que também treina, aquele indivíduo que treina e passa mais tempo sentado ao longo do dia vai ter maior risco metabólico do que o outro que passa menos tempo sentado consecutivamente ao longo do dia. Portanto, vale a pena implementar estratégias para interromper o tempo sedentário, o tempo sentado e deitado. Eu pessoalmente tenho uma aplicação instalada no telemóvel de 30 em 30 minutos, ele avisa-me, não te esqueças de te levantar. Eu tenho a preocupação de me levantar, faço um ou outro alongamento, depois volto à posição de sentado, também estou em teletrabalho e também estou Pois. muitas horas em casa sentado ao computador e portanto tenho essa preocupação e ajuda-me portanto, inclusivamente é possível encontrar na literatura um ou outro estudo a mostrar que esta quebra do tempo sedentário aumenta a produtividade, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não é? O facto de estarem a interromper o trabalho depois quebra o ritmo e aparentemente é ao contrário. Portanto, a quebra do tempo sedentário aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de foco e de concentração no trabalho. Portanto, isso também pode ser interessante. Sim, Já então, agora, outra questão em relação ao tempo sentado, portanto, para além de consequências metabólicas, o tempo sentado também tem consequências ortopédicas. Portanto, a manutenção de uma postura correta na posição de sentado também deve ser uma preocupação. E, portanto, é difícil a pessoa manter a posição de sentado, ou qualquer posição, mas a posição de sentado também, manter uma posição estática, portanto, correta, durante muito tempo seguido. Portanto, isso exige trabalho dos músculos posturais contínuo, que é difícil de conseguir. E então, portanto, a interrupção desse tempo sedentário vai facilitar esse relaxamento, essa recuperação desses músculos posturais. E depois também há rotinas de alongamento que se podem realizar para reduzir o risco de problemas associados ao tempo sentado. O mais comum é a lombalgia não específica, portanto, a dor na região lombar, portanto, pronto, chama-se lombalgia não específica porque não tem uma origem clínica, portanto, não é o resultado de uma hérnia discal ou de um acidente, ou de uma coisa. Portanto, é uma dor que surge espontaneamente em função das posturas e das posições que a pessoa adota ao longo do dia e dos desequilíbrios, às vezes desequilíbrios musculares e tudo mais. Não sei se respondi à questão. o senhor referiu que uma das estratégias era ter um alarme no telefone ou uma aplicação Sim, que em 30 minutos o recomendava levantar. essa é a E, estratégia que eu utilizo. ok, pronto. Então, não sei se tem mais alguma estratégia a adotar, se sabe mais algumas. Para me lembrar das pausas, portanto, não utilizo outra, utilizo essa. Tenho uma aplicação, no caso é no telemóvel, podia ser no computador, também existe, ou pode ser só a pessoa pode ter só um alarme, não é? Como se fosse o despertador, não é? Programar o Sim, despertador, sim.
Portanto, há estratégias mais simples. Eu optei por utilizar uma aplicação na medida em que é confortável para mim e, portanto, programo aquilo e aquilo funciona para o dia todo, durante o horário de trabalho, durante a noite não apita, só durante o dia, durante a Sim, noite também. não convém. Portanto, está programado, funciona bem. Mas, eventualmente, outras pessoas poderão utilizar outras abordagens. Agora, sinergicamente, portanto, esta estratégia, aquilo que eu preocupo fazer é dar algum conteúdo às pausas, não ser só levantar e sentar da cadeira. Portanto, por exemplo, aquilo que a Filipa está a fazer agora, portanto, aproveito para me lembrar de beber água, aproveito para portanto, dar alguns passos pela casa, portanto, se há alguma coisa que eu, portanto, eu preciso de ir buscar qualquer coisa, um papel, um lápis, uma caneta, então espero que seja a altura da pausa, levanto-me e já sei que vou ter que fazer esse trajeto, não vai ser só levantar e sentar, vou também dar uns passos. Também procuro incluir nestas pausas os, os alongamentos que eu referi há pouco, portanto, que ajudam a contrariar, portanto, a lombalgia, ou prevenir a lombalgia, a dor nas costas, e, portanto, sobretudo a questão da mobilidade da articulação coxofemoral, que é o fator mais determinante, algum conjunto de músculos, piriforme, tal. Pronto, procuro realizar exercícios de alongamento nessas pausas também, porque isso ajuda-me a melhorar a minha posição, a minha postura e o conforto, portanto, para trabalhar. Ok, passando à próxima questão, que é sobre a atividade física. A atividade física proporciona inúmeros benefícios para a saúde, como a melhoria da capacidade cardiorrespiratória e a aptidão para as tarefas do nosso dia a dia. Posto isto, quais são as consequências associadas à ausência da prática da atividade física para a saúde? Visto já referiu algumas. Certo. Pronto. Não vamos ter tempo de falar sobre esse assunto, pelo menos de uma forma completa, mas posso dar algumas pistas e, portanto, Sim. o sedentarismo ou a falta de atividade física significa a falta de estímulos, a falta de estímulos mecânicos. E isso vai-se refletir depois na forma como o nosso corpo vai estar preparado para enfrentar esses estímulos. Portanto, o nosso corpo tem, a fisiologia humana, tem uma forma de funcionamento que visa a economia, visa a eficiência. Portanto, se não é preciso gastar energia e nutrientes em determinado órgão ou determinada estrutura, esse órgão, essa estrutura vai ser inibida ou vai ser atrofiado e é um pouco assim que nós nos adaptamos. Se por outro lado há um órgão, uma estrutura que está a ser mais solicitado, então esse órgão vai aumentar o seu funcionamento, o seu tamanho, a sua capacidade. Portanto, isto aplica-se, por exemplo, ao músculo. É fácil perceber. Portanto, se eu solicito muito um determinado grupo muscular, ele vai adaptar-se ao esforço, vai aumentar o seu tamanho, a sua capacidade de produção de força, pronto, por vários fatores, sejam fatores neuromusculares ou outros. Por outro lado, se eu deixo de utilizar determinado grupo muscular, portanto, o nosso corpo vai promover a atrofia desse grupo muscular, dessa estrutura. Portanto, não é necessário gastar recursos, ao fim e ao cabo, essa é a lógica, não é necessário gastar recursos no nosso corpo num músculo que não é utilizado. Portanto, quando estamos em confinamento, estamos em casa, a quantidade de estímulos mecânicos que nós damos ao nosso corpo diminui significativamente. Portanto, isso reflete-se a todos os níveis. Portanto, a nível muscular, sim, portanto, o estímulo mecânico tem logo à partida um reflexo, portanto, a ausência de forças, e a ausência de forças exercidas no nosso corpo reflete-se ao nível muscular, ao nível ósseo, portanto, estruturas, tecidos que diminuem a sua presença ou a sua densidade no nosso corpo, mas reflete-se também a nível metabólico. Portanto, não é só o aspecto mecânico do estímulo, é também a sua consequência metabólica. Portanto, e as consequências metabólicas desses estímulos mecânicos têm a ver com o funcionamento, por exemplo, do nosso sistema cardiovascular
mas pronto, outros sistemas. Podemos, sei lá, há estudos a mostrar que a atividade física tem um efeito positivo nos telómeros. Os telómeros são estruturas que protegem a nossa informação genética das nossas células e que podem contribuir para prevenir alterações no genoma que levam, por exemplo, à formação de células defeituosas, cancerígenas. Assim, pronto, há as mais variadas. O óxido nítrico, que em função de falta de estímulos mecânicos pode reduzir a sua presença, e que o óxido nítrico é uma substância que ajuda a regular a função endotelial, portanto, a controlar, por exemplo, a pressão arterial e assim. Portanto, há mais variadas substâncias que participam no nosso metabolismo. Podemos falar também da adiponectina, que é uma substância produzida ao nível uma hormona, ao fim e ao cabo, produzida no tecido adiposo, que tem um efeito insulino, portanto, aumenta a sensibilidade à insulina. Portanto, logo aí já estamos a imaginar uma patologia, que é a diabetes. Portanto, a redução da atividade física aumenta o risco de diabetes. Já falámos do sistema cardiovascular, logo poderemos imaginar um conjunto de doenças cardiovasculares. Falámos da pressão arterial, podemos imaginar o risco de hipertensão. Portanto, tudo isso aumenta. A falta de estímulo, a falta de atividade física tende a ter uma consequência, que é o aumento do risco dessas patologias todas, doenças crónicas não transmissíveis. Há bocado falei da massa muscular e da massa óssea. Também existem problemas de saúde que resultam da diminuição desses tecidos, como é o caso da sarcopenia e da osteoporose. Portanto, a inatividade física tem um conjunto tão alargado de adaptações negativas, portanto, um efeito degenerativo, se quisermos, no nosso corpo, que claramente não é o cenário que nós vamos querer. Portanto, é importante que as pessoas se mantenham ativas, mesmo em situação de confinamento, procurem manter estímulos mecânicos, não só a interrupção do tempo sedentário, mas outros estímulos mais diversificados, abrangentes, intensos, portanto, diferentes intensidades, é importante. Pronto, apesar de termos um espaço limitado, não é? Sim. Vou fazer. Ok. A seguinte questão. Uma vez que neste período de confinamento estamos menos ativos do que estávamos acostumados, e qual é a sua opinião face à importância das novas recomendações da Direção-Geral de Saúde a nível da prática da atividade física em casa? Pronto. Não sei se está... Não percebi a questão. As novas recomendações? Sim, da Direção-Geral de Saúde. Certo. Quais é que são essas? Desculpe. Um minuto, está aqui. As recomendações é 30 minutos ao dia de atividade física. Sim. E andar o mais possível pela casa, realizar as atividades domésticas, tratar do jardim/horta e dançar. Muito bem. A questão é, o que é que acha destas recomendações? Eu acho essas recomendações muito interessantes. Portanto, a atividade física, 30 minutos por dia, vai ao encontro daquilo que disse no início, portanto, que são é a recomendação internacional, portanto, de atividade física, os tais 150 minutos de atividade física moderada por semana. Portanto, se a pessoa fizer 30 minutos 5 vezes por semana, vai atingir portanto, esse nível de mínimo recomendado, dos 150 minutos. É Sim. importante já agora, antes de só a pretexto desta questão da duração. Esses 150 minutos não é o objetivo final da atividade física, é uma recomendação mínima. Portanto, aquilo que tem sido escrito é que 150 minutos de atividade física por semana, de intensidade moderada, é aquilo que nós devemos cumprir para evitar aqueles efeitos todos que nós falávamos há bocado, do sedentarismo. Portanto, se nós queremos evitar as consequências do sedentarismo, devemos cumprir 150 minutos de atividade física moderada ou 75 de atividade física vigorosa por semana.
Mas, se quisermos benefícios adicionais, se quisermos estar mais protegidos, ter uma saúde mais robusta, portanto, um efeito mais profilático da atividade física, é interessante que a gente faça mais do que isso. Portanto, só os 150 minutos é um objetivo mínimo. Pronto. E agora, em contexto de confinamento, os tais 30 minutos por dia, que referiu como sendo a recomendação da DGS, portanto, vai um bocado ao encontro deste valor mínimo. Portanto, se conseguirmos esses 30 minutos, já é interessante, já vamos estar a evitar o efeito degenerativo, o efeito negativo, adverso do sedentarismo, da inatividade. Claro que, lá está, se quisermos benefícios adicionais, devemos fazer mais. Já percebemos que só preocupar-nos com a realização da atividade física não é suficiente. Devemos preocupar-nos também com a quebra do tempo sedentário, isso também é importante. E em casa, portanto, uma vez que estamos confinados ao espaço interior, portanto, claro que depois há exceções, há pessoas que têm, por exemplo, a questão de tomar conta do jardim e da horta, portanto, isso é válido para quem tem um jardim ou uma horta, né? Exato, sim. Portanto, as pessoas que vivem em apartamentos não têm essa vantagem, esse benefício. Mas, portanto, claramente as tarefas domésticas são uma oportunidade, portanto, temos e até, portanto, este tempo a mais que nós passamos em casa, podemos encará-lo dessa forma, como uma oportunidade para mudarmos aquilo que queríamos mudar em casa, arrastar os móveis todos para a frente, mudar tudo de sítio, limpar os sítios mais escondidos. Portanto, todas essas atividades vão estar associadas a despesa energética, a estímulo mecânico, metabólico, portanto, tudo aquilo que tínhamos vindo a falar, e portanto vai ter um efeito salutogénico, vai ser bom. Portanto, subscrevo inteiramente essa recomendação da realização de atividades em casa. Pronto, eu, como fisiologista do exercício que sou, recomendaria a prática de exercício, para além dessa atividade física. Portanto, é interessante depois termos ali uma prática mais estruturada, com estímulos, portanto, um pouco mais inabituais e com objetivos mais específicos, portanto, para promover as várias componentes da condição física. Sim, ou seja, é uma combinação-chave para chegarmos a outros objetivos que tínhamos. Uma vez que neste momento também não é possível frequentar locais como ginásios, nem praticar a atividade física ao ar livre, quais as estratégias que podemos adotar em casa? Muito bem, portanto, estamos a falar de exercício, não é? Agora já passamos para o exercício. Portanto, exercício, estamos a falar de uma atividade já mais estruturada. Portanto, se eu fizesse aqui uma prescrição de exercício online para toda a gente, os meus colegas e os seus colegas, portanto, executavam-me aqui em público, porque de facto nós sabemos que portanto, o exercício carece de uma abordagem mais individualizada, portanto, tem que haver uma avaliação inicial, portanto, e adaptar depois a prescrição de exercício às características do cliente. Portanto, estamos a falar de características que se relacionam com os seus objetivos, portanto, cada pessoa tem objetivos diferentes, mas também com as suas necessidades. Portanto, há pessoas que têm necessidade de perder peso, outras não. Portanto, há pessoas que têm necessidade de ganhar massa muscular, outras não. Mas as necessidades também podem ter a ver com questões de saúde. Portanto, há pessoas que têm uma doença cardiovascular que limita a intensidade que as pessoas poderão atingir. Portanto, isso carece de uma individualização muito grande. E também eu acrescentaria aqui a esta dicotomia de objetivos e necessidades, acrescentaria aqui uma terceira questão que deve influenciar a prescrição de exercício e que não deve ser negligenciada, que também tem a ver com as preferências da pessoa. Se nós queremos que a pessoa faça o exercício durante muito tempo, que passe ou que seja uma pessoa ativa e que não seja só uma experiência pontual, vou experimentar fazer exercício e depois
desisto. Portanto, se queremos ter uma prática com sustentabilidade, com longevidade, devemos também atender àquilo que são os gostos e as preferências do cliente. O cliente fazer uma coisa que gosta. E isso, portanto, pode ser determinante nessa manutenção a longo prazo. Agora, em relação à prescrição de exercício propriamente dita, portanto, eu aqui terei dificuldade em dar uma prescrição. Claro que o que é que eu posso acrescentar em relação a isto? Portanto, o que é que vai ser diferente pelo facto de estarmos em casa? Portanto, temos que arranjar soluções que não exijam tanto espaço, nem tanto material. Portanto, e aí temos um desafio. Portanto, treinar, sei lá, potência muscular, ou força máxima, não é? Como é que eu arranjo cargas que sejam próximas de um RM dentro de casa? Não vai ser fácil, portanto, se calhar vai ser uma boa altura, enquanto estivermos confinados, vai ser uma boa altura para treinar outras formas de manifestação da força ou outras componentes da condição física. Vamos fazer aqui um mesociclo, em que vamos utilizar outros estímulos, outra forma de treino. Depois poderemos regressar ao treino, portanto, que realizaríamos, esperemos, né? Temos essa expectativa, podemos regressar em breve ao treino que estávamos habituados a fazer, aos equipamentos que estão disponíveis nos ginásios e nos health clubs. Portanto, em casa teremos que ter uma abordagem mais, portanto, se calhar à base de exercícios realizados com o peso corporal, portanto, e até a internet é um excelente recurso para isso. Nós conseguimos encontrar montes de soluções, montes de exercícios. Claro que depois, lá está, mais uma vez, é importante aqui a visão crítica do profissional, do técnico, do fisiologista do exercício, porque na internet há muita coisa boa, mas também há muito lixo, não é? Portanto, nós conseguimos tirar muitas ideias e beneficiar muito da internet, mas é preciso ter o espírito crítico para conseguir selecionar aquilo que é bom e aquilo que é mau. Portanto, há muitos anos atrás, a dificuldade era aceder à informação, saber o que é que existe. Neste momento não existe dificuldade nenhuma em aceder à informação, existe excesso de informação. Neste momento o desafio é selecionar qual é a informação boa e qual é a informação que não vale nada, que não presta. Portanto, e aí claramente o papel do profissional, né, do técnico de desporto, do fisiologista do exercício, é determinante para conseguir ajudar as pessoas a perceber o que é bom, o que é que as vai ajudar e o que é que não é bom. Mas de qualquer forma, pronto, eu valorizo esta ferramenta da internet para nós conseguirmos ir buscar ideias e diversificar o nosso trabalho e buscar informação. Mas com este espírito crítico e com este saber. E de facto nós conseguimos encontrar muitas soluções, muitas propostas de exercício que pode ser feito em casa e podemos encontrá-las, podemos ir buscar essa informação na internet, arranja-se soluções muito, muito interessantes. Neste momento, uma solução preferencial claramente é o exercício com o peso corporal. E o exercício com o peso corporal, portanto, o peso do nosso corpo, dá para fazer montes de coisas. Claro que há grupos musculares que vamos conseguir solicitar determinada forma, portanto, com mais intensidade. Por exemplo, se eu fizer um agachamento com o meu peso corporal, não é? Portanto, só fletir os joelhos, portanto, a coxa femoral, realizar um agachamento simples, só com o peso do meu corpo, isso vai ter um efeito hipertrófico muito limitado. Não vai ser suficiente para promover a hipertrofia do meu quadríceps, sem carga nenhuma, só com o peso do meu corpo. Mas se calhar, se eu fizer flexões de braços, para esses grupos musculares envolvidos na flexão de braço, no push-up, portanto, o tríceps, o peitoral, se calhar já vou conseguir ter algum estímulo. Só o meu peso corporal, claro que depois também depende do nível de treino de cada um, né? Há pessoas que fazem 100 flexões de braços e continuam a assobiar para o lado como se não fosse nada, há outras que fazem 10 e estão para morrer. Portanto, essas 10 que foram máximas, isso é uma boa série de treino de peitoral e de tríceps e tal. Portanto, agora, lá está, é preciso o conhecimento para saber selecionar e individualizar o trabalho. Portanto, eu não iria fazer uma recomendação de exercício assim generalizada para toda a gente. Atividade física, claramente, toda a gente deve se mexer, tarefas domésticas, claramente. Exercício, portanto, é sempre bom ter a ajuda de um profissional. É verdade.
Temos aqui uma questão que foi realizada por quem está a ver, que é quais são os principais alongamentos que faz quando interrompe esse período de sedentarismo e quais os que recomenda mais? Muito bem, uma boa questão. Portanto, em relação aos alongamentos, há ali três alongamentos específicos, quatro eventualmente, que são determinantes. Portanto, o facto de nós estarmos portanto, quando estamos sentados, temos o joelho fletido, não é? E o facto de termos o joelho fletido significa que estamos a encurtar ali um conjunto de grupos musculares, sobretudo os posteriores da coxa. Podemos também ter ali o tríceps oral, portanto, os gêmeos, ligeiramente encurtados também, na posição de sentado. Portanto, e esses músculos, ao estarem numa posição encurtada, poderão portanto, ficar com essa tendência de encurtamento. Isso depois vai castigar, portanto, onde é que eles estão inseridos? Os posteriores da coxa, nomeadamente, estão inseridos no isquion, que é na bacia, e isso depois pode afetar a posição depois da bacia. O facto de ter ali um músculo mais tenso, que está encurtado, mais tenso na bacia, pode afetar a posição da bacia e depois castigar. Normalmente a lombalgia está muito associada ali a compressões de nervos ou contraturas dos músculos naquela região. Portanto, claramente, o alongamento para relaxar ou até mesmo para aumentar a amplitude articular da articulação coxo-femoral, portanto, relaxar os músculos posteriores da coxa, né, os isquiotibiais, ou mesmo para aumentar a amplitude da flexão da articulação coxo-femoral, portanto, esse seria um alongamento de eleição. Mas para além dos posteriores da coxa, temos depois ali uns músculos pendiculares, os posteriores da coxa, portanto, que estão por baixo dos glúteos, e que são, portanto, uns músculos triangulares, chamam-se piriformes ou piramidal, há as duas terminologias, e esses músculos também têm tendência para um encurtamento. E o encurtamento vai puxar ligeiramente, provocar uma ligeira rotação do fémur e que também tende a provocar uma compressão do nervo ciático, também frequentemente provocador aí nessa região. E portanto, claramente o alongamento desses músculos do piriforme poderá ser interessante. O alongamento do piriforme é muito semelhante ao alongamento do glúteo. Normalmente o que é que nós queremos? Queremos fletir o tronco sobre o membro inferior fletido. Portanto, normalmente colocamos a perna, colocamos assim nesta posição e portanto, não sei se consegue perceber. Portanto, fletimos o joelho e rodamos o joelho para fora e depois fletimos o tronco sobre a perna fletida. Sim. Isso alonga o glúteo, mas alonga também o piriforme e esse é um alongamento importante também para relaxar, para diminuir a pressão na bacia, na coluna lombar. Para além das questões que influenciam a parte de baixo, não é? A parte mais inferior da coluna, também temos outra questão que é a tendência para uma cifose quando estamos sentados. Portanto, há ali uma tendência para fechar aqui a caixa torácica, não é? Estamos a trabalhar, vamos aumentando Sim. a cifose, a curvatura dorsal, exagerando e fechando. Portanto, claramente o movimento contrário, portanto, abrir o peito, podemos até colocar os braços para fora e manter esta posição, portanto, de alongamento, alongar o peitoral, deltoide anterior, portanto, abrir a caixa torácica, também vai ajudar a depois conseguirmos voltar à nossa postura, que não ser tão curva e tão fechada, voltar a assumir uma posição mais neutra da coluna, mais correta, que nos permite depois aguentar mais tempo de trabalho. Efetivamente, o alongamento do tríceps oral, portanto, dos gêmeos, né, e do solear. Portanto, aquele alongamento, por exemplo, de empurrar a parede, temos o pé lá atrás, né, parece que estamos a empurrar a parede. Portanto, o pé que está mais atrás, tentar empurrar, pressionar o calcanhar contra o chão. Esse alongamento também tem um efeito de alívio na coluna lombar.
Portanto, a cadeia posterior do membro inferior, o alongamento da cadeia posterior do membro inferior vai refletir-se sempre num alívio da coluna lombar. Portanto, quem passa muitas horas sentado, se fizer estes 4 alongamentos, portanto, tríceps oral, portanto, que inclui o gêmeo e o solear, os músculos posteriores da coxa, que são os isquiotibiais, portanto, flexão do tronco. Depois os glúteos e particularmente o piriforme, portanto, estamos a falar tudo do membro inferior. E depois abrir ali a caixa torácica, alongar o peitoral, deltoide anterior. Portanto, estes 4 alongamentos vão aumentar muito o conforto de quem tem que passar muito tempo sentado a trabalhar. E estes alongamentos, portanto, eu sugeria manter as posições de alongamento durante 20, 30 minutos e que podem ser realizados nas pausas, portanto, que fazemos para interromper o tempo sedentário. Não tem que ser em todas, mas pelo menos em alguma. Sim, e também se calhar a parte da cervical, visto que agora estamos sempre também ao telefone e na Netflix. Bem visto. Uma última questão. Obviamente, sim. Exato. Uma última questão. Visto que falta 10 minutos, para si como é Não sei se sou eu ou é a Filipa que está com... Também não sei, mas ouviu a questão? Não, só percebi que queria saber qualquer coisa sobre as pessoas que estão em quarentena. Mas não percebi o que era. As pessoas em quarentena começaram agora a atividade física ou quiseram começar agora a praticar exercício físico. O que é que recomenda para essas pessoas em termos de intensidade e frequência por semana? Por exemplo, por onde é que elas poderiam começar? Pronto, aqui temos, lá está. Se estivermos a falar de atividade física, portanto, com tarefas simples, sem ser demasiado exigentes, sem serem inabituais, portanto, coisas que as pessoas estão habituadas a fazer, portanto, aí claramente é fazer. Agora, se estivermos a falar de exercício e de intensidades, por exemplo, no caso do exercício cardiorrespiratório, por exemplo, aquilo que nós vemos é que se as pessoas forem aparentemente saudáveis, sem fatores de risco, portanto, tiverem um risco baixo, o exercício moderado ou vigoroso pode ser realizado com algum nível de confiança, portanto, sem grande problema. Mas se essas pessoas tiverem alguns fatores de risco, e atenção que os fatores de risco podem não ser nada de especial, portanto, pode a pessoa ter o colesterol elevado, e há muita gente que tem, não sabe, porque não tem feito análises recentemente. Portanto, ter um familiar que teve um problema cardiovascular com uma idade relativamente baixa, um familiar direto. Portanto, estes 2 fatores de risco que as pessoas podem nem estar muito alerta para eles e são o suficiente para posicionar a pessoa como sendo de risco moderado. E uma pessoa de risco moderado, se quiser fazer exercício de intensidade vigorosa, já é recomendado que tenha uma autorização médico, portanto, tenha uma avaliação da sua condição cardiorrespiratória. Tem que haver ali uma validação, portanto, eu não vou entrar agora em detalhes, assim, mas, portanto, tem que haver ali uma validação. Portanto, consoante o nível de risco, existe um modelo de estratificação do risco, do ACSM, por exemplo, que é simples, e que permite classificar as pessoas em risco baixo, moderado ou elevado, e consoante o nível de risco das pessoas, isso vai ter implicações nas decisões que nós vamos tomar, tanto em relação à intensidade como a outros fatores. Mas a intensidade claramente é o mais criterioso, porque é aquele que também tem mais risco associado, risco de respostas adversas ao exercício. Portanto, o exercício é seguro, na maior parte dos casos, mas para garantir a sua segurança convém haver estes cuidados de avaliação e de estratificação do risco associado ao nosso cliente. Portanto,
Intensidade, claramente, intensidade leve, aquelas tarefas do dia a dia, todas, muitas. Intensidade moderada para a esmagadora maioria das pessoas, mas, portanto, se forem pessoas com doenças crónicas, já não, sobretudo se forem metabólicas, cardiovasculares ou pulmonares. Portanto, não existe uma resposta de sim ou não, uma receita para essa situação. Ok. Portanto, Pronto, acho que... existe uma receita, que é quando Exato. quer, portanto, Diga. disse que não havia uma receita, mas existe. Portanto, quando querem realizar exercício, se quiserem realizar exercício em segurança e efetivo, devem pedir a ajuda de um profissional. Pois, claro. Ok. Pronto, isto também falta poucos minutos. Vou dar por encerrado e quero agradecer ao professor mais uma vez por ter aceito este convite e por estar presente neste momento de partilha. Agradecemos também por ser um professor bastante empenhado e nos ajudou nesta iniciativa. Obrigada a todos também que viram este direto e que nos estão a ver e a acompanhar. E fiquem atentos por mais